até o bairro Vila Almada e para a extensão da rede de esgoto na Avenida 15 de Setembro, para a Abadiânia ter 100% de serviço de saneamento básico, água e esgoto. Com relação aos gastos, nós temos hoje dentro do sistema de esgoto algumas elevatórias que são responsáveis pelo bombeamento do grande volume de esgoto. Infelizmente, ao longo da história do nosso município, a drenagem pluvial da água da chuva ela foi jogada irregularmente dentro da rede de esgoto. Estou correto, né, Diego? E isso causa um volume muito grande de líquido, não só de esgoto e de sedimentos dentro da nossa rede de esgoto. Então, a chuva vem, lava as ruas, cai dentro da drenagem pluvial e em algum momento específico, em algum ponto específico da cidade, ela cai dentro da rede de esgoto. Quando ela cai dentro da rede de esgoto, acaba ocorrendo o entupimento e tudo isso que a gente tem enfrentado. Então, existe um gasto muito grande. A gente for pensar nas elevatórias, todas as bombas das elevatórias, a elevatória 13 de maio, a do Lindo Horizonte, que é a lá do João de Deus Curador, que trabalha num volume altíssimo de líquido, de material, ela está no máximo. Ela está no máximo. E todas as bombas não comportam mais o volume de água. Então a gente precisa desse aumento no faturamento do esgoto de Abadiânia para que a gente consiga licitar e comprar as novas bombas. Que são orçadas em valores altíssimos e que hoje a autarquia não dispõe. Estou dizendo, eu fiz essa pergunta porque eu recebi aqui, logo que foi apresentado esse projeto, a visita do William, ex-diretor aqui do nosso SAI, que me falou que não existia gastos relacionados a essa coleta de coisas, até porque não existiria o tratamento feito desse esgoto, não estaria gasto relacionado a isso. E eu entendo que, eventualmente, realmente verifica a necessidade de estender para esses bairros que não há coleta de esgoto, mas isso, no meu entender, não pode ser feito através de taxa. Taxa é contribuição ao serviço prestado. Para fazer empreendimento, esse tipo de coisa, tem que ser através de imposto. Tem que ser através de imposto, arrecadação do município para fazer alguma obra. Taxa contra a prestação do serviço apresentado, que não poderia ser através de taxa, no meu entendimento. Mas tem algumas coisas aqui, eu não sei, eu sei que tem vários colegas que querem fazer pergunta, mas vou passar aqui de forma rápida aqui algumas dúvidas que eu gostaria que, às vezes, você respondendo a pergunta de um colega aqui, pudesse me apresentá-la também. Eu tenho muita curiosidade de saber a arrecadação bruta mensal que o SAI tem arrecadado hoje. O que tem gerado de ativo e passivo nessa autarquia mensalmente? Se nós temos realmente, todos os meses, está gerando débito, está gerando um ativo, na hora que faz o pagamento das despesas, você está gerando um passivo, de que ordem que é esse ativo, esse passivo? A arrecadação, se você dispõe de dados aí relacionados à arrecadação mensal, da taxa mínima de cobrança de água, a razão dessa minha indagação é que eu tenho o objetivo de apresentar um projeto de lei com o objetivo de extinguir essa cobrança, de acabar com a cobrança da taxa mínima de água. O fundamento dele é porque eu acho que ninguém pode receber aquilo que não houve uma contra-oferta, geraria enriquecimento ilícito. Eu gostaria muito de saber o que é feito, o que é arrecadado relacionado a isso e qual que é o valor dessa taxa mínima mensal. Se você tem dados de quantas residências pagam taxa mínima mensal. Gostaria de saber se as residências onde foi feita a ligação, mas não tem gente morando nelas, se é feita a cobrança dessa taxa mínima. A razão dessa minha pergunta é porque o ministro Humberto Martins, do STJ, declarou inconstitucional a cobrança, inclusive no fundamento como esse, é inconstitucional a cobrança da taxa mínima, principalmente quando ali deixou de residir alguém. O STJ já lançou decisão disso aí, da lá para a segunda Câmara do STJ, o relator Humberto Martins entende inconstitucional. Eu gostaria que fosse observado isso aqui pela autarquia. E uma outra coisa, já está olhando bem na frente, o que nós temos feito hoje relacionado ao estudo da capacidade de abastecimento do atual córrego hoje que fornece, se não existe possibilidades para o futuro, para daqui a 10 anos, se já existe algum estudo relacionado a isso, porque nós já precisávamos nos preocupar hoje, como é que é? Será que esse Ribeirão tem condição de fornecer água para o município de Abadiânia para os próximos 10, 20 anos? A gente já pode começar a observar um outro Ribeirão para fornecimento. Qual uma outra medida que a gente poderia tomar para que não houvesse daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a falta ou
do abastecimento de água. Eu gostaria de ver o SAAI, que eu sei que hoje em excelentes mãos, sabe? Um estudo relacionado a isso, para a gente ver resolvido isso aí, se possível. Essas são as minhas indagações, senhor diretor. E no decorrer aí das perguntas dos colegas aí, puder ser me respondido, ficaria muito grato. Senhor vereador, muito me entristece a negligência do senhor com relação às informações postas pelo SAAI nos últimos meses. Na nossa audiência pública para apresentação do projeto, o senhor não estava presente. Talvez se o senhor estivesse presente, o senhor não ouviria a nossa proposta. A Fox Construção e Engenharia foi contratada com recursos próprios para projetar e para apresentar um estudo técnico visando o fornecimento de Abadiânia para os próximos 20 anos. Na oportunidade, o senhor não estava presente, então acho que isso justifica a sua inquieteza com relação a esse tipo de informação. Existe sim uma preocupação com o abastecimento de Abadiânia para os próximos 20 anos. Existe dentro da FUNASA, já protocolado, o nosso pedido para recurso. São 33 milhões para a construção de uma nova estação de tratamento, senhor vereador, que vai ser posicionada ali às margens do córrego Capivari e vai atender a Abadiânia e Planalmira. Então, nessa audiência, nós tratamos disso. Existe uma preocupação, sim. Essa preocupação ficou externalizada no primeiro ano de direção do SAAI e da gestão da cidade, através do prefeito Zé Diniz, que me apresentou o Diego na condição de representante legal da Fox Construção e Engenharia, que esteve à frente também do projeto pleiteado e do recurso pleiteado para o esgoto de Corumbá de Goiás. Eu só não entendi o seguinte, porque a minha preocupação é relacionada ao córrego de fornecimento. Se já foi feito algum estudo relacionado a isso, sabe? E, inclusive, o senhor diretor, eu vejo que às vezes o senhor tenta, eu acho que todo mundo aqui está tratando o senhor muito bem, eu vejo que às vezes o senhor tenta lançar pedra, alguma coisa, desinformação, alguma coisa, mas está aqui a reivindicação da solicitação do senhor foi justamente para isso. Aquilo que nós não tivermos conhecimento, passarmos a ter e levar ao conhecimento da comunidade, que nos acompanha pela rádio, tudo direitinho. Então, alguma coisa que o senhor tiver conhecimento e que achar que nós não temos conhecimento, o objetivo da presença do senhor aqui é justamente essa. É para o senhor realmente passar essas informações que nós não temos conhecimento. Afinal de contas, não tem como, às vezes, estar fazendo outra coisa, estar presente a todas aquelas oportunidades que o senhor passou a ter conhecimento desse fato. Entendeu? Então, por exemplo, eu vejo que às vezes o senhor fica, por exemplo, a indagação aqui do vereador Sérgio, quando externou a sua preocupação relacionada àquele imóvel que estava ali, o senhor falou, aquilo ali é problema do passado. E eu sei que o administrador atual ele não pode estar apenas preocupado com o que é de agora, não. Problemas que veio da administração passada também precisam ser resolvidos pela atual. Não é falar, o anterior deixou ele deteriorado e a partir de agora vamos lavar a mão, não. Então era relacionado a isso que a gente entende. Então, o que é as nossas perguntas aqui? É para externar a preocupação. Não gostaríamos aí que fosse tacar pedra do senhor e gostaria da mesma forma que não fosse feito relacionado a nós, até porque não sabemos tudo. A presença do senhor aqui é justamente para explicar para a gente e para a comunidade. Bom dia a todos, né? Meu nome é Diego, sou engenheiro sanitarista, com especialização em engenharia sanitária e recursos hídricos. Vou responder questões técnicas acerca do sistema. Quando nós fomos contratados para iniciar o processo, a primeira etapa do trabalho é a identificação do diagnóstico da situação atual do sistema existente. Então, tanto que nós ficamos 5 meses em avaliação do sistema, inclusive fizemos a proposição dessa adutora de 200 milímetros, que vocês viram a execução ano passado, com os tubos que já estavam há mais de 20 anos parados na estação de tratamento de água. O córrego Poções, que é o córrego que abastece a cidade hoje, a vazão que ele consegue suportar, a previsão da cidade para 100 anos é de algo em torno de 100 litros por segundo. A vazão que se capta hoje e se transfere para a cidade é algo em torno de 36 a 40 litros por segundo. Então, aquele córrego, respondendo a sua pergunta, vereador, ele não conseguirá suportar. Nós acreditamos, por meio de cálculos de crescimento populacional, em torno de 7 anos o sistema vai entrar em regime de saturação total. Então, tanto que esse projeto já iniciou em julho do ano passado. 7 anos. Algo em torno de 7 anos. É porque nós tivemos uma grande diminuição de volume de água, principalmente por conta de algumas nascentes ali na região,
Inclusive conversei bastante com o Carlos, que é o operador da ETA. Eu fiquei uma semana aqui com ele, conversando com isso. E isso diminuiu bastante, sensivelmente, a vazão daquele córrego. Nós até conversamos com o secretário de Meio Ambiente para fazer um projeto ambiental, de retornar esses nascentes para levar essa sobrevida daquele córrego para abastecimento urbano. Então, nós fizemos a avaliação e o projeto todo foi contemplado pegando água do rio Capivari, que é o rio mais próximo, com uma vazão que suporta o atendimento da cidade de Abadiânia. Os equipamentos que lá estão instalados, o porquê das 24 horas, é uma outra proposição, é um projeto de ampliação e melhoria de forma urgente aqui para a cidade. É porque a cidade, a forma como foi concebido o projeto original, ela não permitiu que fosse feito um reservatório de abastecimento. Eu explico. O reservatório que tem em Abadiânia, todos são reservatórios de compensação. Eles só estão cheios depois que as casas estão abastecidas. Isso transfere a responsabilidade, a função técnica do reservatório para as bombas da captação. Portanto, as bombas que fazem o abastecimento da cidade. E por isso que elas têm que ficar 24 horas operando. É uma preocupação desde o início em reduzir o número de horas de funcionamento daquelas bombas. Como se faz isso? Ampliando a reservação. Nós fizemos um parecer técnico, foi entregue para o SAI, para a apresentação de vocês, onde nós apresentamos que hoje a Abadiânia tem um desfalque de 750 metros cúbicos de reservação. Hoje nós temos um de 250, nós precisaríamos, para atender a demanda atual, de mais 3 reservatórios iguais a esses que estão na sede. Quando nós fizemos toda a avaliação, eu sei todos os dados de todas as bombas da captação, eu sei tudo daquela captação. Aquela captação, se vocês perceberem que foram fazer a visita, tem 2 estações de tratamento lá. Tem uma que é compacta e tem uma que é bombeada, que é aquela metal azul. Aquela, ela está no limite, já passou o limite dela. Aquela estação, para você ter uma ideia, aquela estação de tratamento, quando tem algum problema no filtro, ela fica em torno de um mês com o pessoal da ETA trabalhando assim com muito desgaste, porque o meio filtrante que fica ali dentro não é daqui de Goiás, ele é de São Paulo. Então, assim, o sistema hoje, o que foi apresentado na conclusão do meu parecer, é que o sistema realmente precisa de ampliação. E essa preocupação já foi feita desde o início do ano passado. Falando de obras urgentes que vão se fazer, na tentativa de reduzir essa questão da reservação, é que vão ser feitos, e já foi iniciado, essa adutora de 200 milímetros. Esses tubos que estavam aqui, cabe ressaltar, todos estavam dentro da estação de tratamento de água, segundo informações do próprio Carlos, operador e coordenador da ETA, há mais de 20 anos parados. São tubos caros. Hoje, em dia de hoje, seria em torno de R$70 mil. Então, foi feita a ampliação com esses tubos e o complemento com outros tubos até a travessia. A partir, creio que esse ano ainda, nós vamos levar uma água. Por que a Vila Amada tem prejuízo de água? Porque só abastece a Amada depois que abasteceu toda a região da cidade. Como nós temos problema de reservatório, a reservação não suporta isso. O que nós vamos fazer? Levar uma adutora diretamente, que a gente chama ela sem marcha, em marcha, sem derivação nenhuma. Nós vamos levar ela daqui do centro até lá na região da Vila Amada, sem derivar para nenhuma casa. Então nós vamos reduzir a marcha dela. Ontem foi feito um monitoramento de pressões em toda a região posterior à BR, para a gente identificar como era antes as pressões e como vão ser as pressões após essa obra. Nós estamos com a previsão de execução dessa obra esse ano. O projeto já está elaborado dessa ampliação. Nós estamos na parte de orçamento de materiais e de alguns fechamentos técnicos do projeto, mas isso com certeza, vai resolver bastante a situação da Vila Amada e Lindo Horizonte, porque vai retirar essa distribuição que hoje acontece de forma errada, tecnicamente, com base em todos os estudos e de todas as concessionárias com que eu já trabalhei e as referências, que isso não tem funcionado. Isso vai reduzir gastos de energia, isso vai ampliar, melhorar o sistema de abastecimento, mas obras de infraestrutura, infelizmente, são bastante onerosas. O orçamento para a cidade é refazer o sistema todo, são 33 milhões de reais. A Abadiânia foi o único município, eu trabalho com mais 12 municípios, o único município
que conseguiu 7 milhões e de recurso para uma obra de água igual conseguiu aqui. Então, assim... Isso aí que vocês vão fazer, ele está orçado em quantos milhões? Já de levar essa água dessa maneira? Então, essa obra de ampliação do sistema, isso não faz parte dos 7 milhões. Isso é um projeto emergencial. Porque no projeto definitivo, nós vamos fazer, inclusive foi apresentado esse ano, né, em janeiro, o projeto. A captação vai ser no Capivari, a estação de tratamento vai ser aqui próximo do Parque Agropecuário. Nós vamos ter dentro do Parque Agropecuário 6 reservatórios de 250 mil litros. Não, esse eu vi, só para não, assim, porque como a situação está crítica, né, nós precisaríamos aí de... O da Vila Almada, só de material, são 40 mil reais. 40 mil reais. Só material. Vai fazer com recurso do município. Recurso não do vai ser salário. recurso dos 7 milhões. Não. É uma obra emergencial. Só mais uma pergunta aqui para o Alan, nosso amigo Alan Bassa, porque a maioria das perguntas feitas pelos vereadores, inclusive algumas são da ouvidoria da Câmara, como falou o Éder, né? Tem o Ricardo, que há um ano atrás chegou com uma reclamação aqui na Câmara, eu até consegui falar com ele aqui agora, sobre uma ligação de água no lote dele, né? Nessa região que o Alan citou. Foi 15 de setembro. Isso, essa mesmo. E realmente o que ele me relatou foi que teve um problema entre o SAAI, a prefeitura e o dono do lote, alguma coisa assim, né? Então, uma outra coisa, Alan, eu queria que você esclarecesse para a gente. Tem muitas pessoas escutando a rádio aqui, inclusive o pessoal da Vila Almada, né? Tem um Pedro que está escutando a rádio aqui, até passou um WhatsApp que está sintonizado aí nas respostas, porque são todas direcionadas, né? Eu estou aqui com 30 e poucos ofícios, inclusive pode até estar excluído alguns que era esse tipo de resposta que a gente ia estar repassando para eles, né? E a questão desses loteamentos que estão sendo feitos. Tem algumas pessoas perguntando para eles, eu estou com medo de comprar e me parece que o pessoal que está vendendo os lotes não está atendendo os critérios do SAAI, em questão da tubulação, do que como tem que ser feito, e isso está passando uma certa insegurança para as pessoas que estão comprando esse lote. Então, assim, ela é uma pergunta de uma pessoa que tem interesse, mas está com medo de estar comprando, adquirindo esse lote e futuramente ter problemas na área, parte de esgoto, né? Então, a da Vila Almada também esclarecido, e o pessoal está escutando a rádio. Eu queria saber em relação a esses condomínios que estão sendo construídos, para a gente estar repassando para as pessoas e para quem está escutando a rádio também estar ciente. Perfeito, senhor vereador. Com relação à ligação de água do senhor Ricardo na 15 de setembro, nós já apontamos em uma discussão anterior, ali não existe rede de esgoto e a rede de água. Então, é extensão de rede de esgoto e extensão de rede de água. Nós já procuramos, por intermédio do Dr. Fabrício, o dono do empreendimento, que está ali logo após, que é o novo centro, né, Fabrício? E através de uma conversa amigável, a gente está tentando pactuar algum acordo para que o dono do empreendimento ceda o material e saia entre com capital humano e mão de obra específica para que haja a extensão da rede de água e de esgoto e para que de uma vez por todas a gente possa atender esses consumidores que ali moram. Só da rua de 15 de setembro. Então a gente está conversando com o dono do empreendimento lá, o novo centro, e tudo tem sinalizado, né, Fabrício, que a gente vai conseguir sim captar o material e sair, entrar com a mão de obra, e a gente vai poder atender esse consumidor e outros que compraram o terreno ali. Aos ouvintes que nos acompanham, que estão preocupados se compram ou não os lotes dos novos empreendimentos. Os novos empreendimentos que serão lançados a partir de agora, todos serão lançados, né, Diego, atendendo requisitos específicos e técnicos do SAAI, da nossa administração. Então, todos os empreendimentos que serão lançados a partir de agora, eles vão atender a todas as demandas e exigências do SAAI.
Então não existe nada que impeça o consumidor de comprar um lote e ele vai ter acesso, sim, comprando o lote, aos serviços de água e esgoto, a partir de agora. Nós temos um empreendimento na cidade que não atende às exigências da nossa gestão, do que o SAAI preconiza como serviço de qualidade, prestação de serviço de qualidade. E nós temos conversado e pactuado, né, Diego, com o dono desse empreendimento para que se haja as adaptações, que se faça as adaptações necessárias para que o consumidor não sofra com esse tipo de problema. Mas a partir de agora, de hoje, todos os empreendimentos lançados dentro da nossa cidade, seguindo a ordem lógica de crescimento, de desenvolvimento, o SAAI não está aqui para segurar nenhum empreendimento, até mesmo porque a nossa visão é que a cidade cresça mesmo e se expanda. A partir de hoje, todos os empreendimentos lançados, eles seguirão normas e procedimentos específicos do SAAI. O consumidor não precisa ficar preocupado com esse tipo de questão. Se compra ou não o lote, se vai ter acesso à água ou não. Comprando lotes dos próximos empreendimentos, né, Diego, ele já vai ter acesso ao serviço de água e esgoto. Esse valor que você falou de R$ 517,65 é religação de água e esgoto ou é a primeira ligação? A primeira ligação. É R$ 517 é a primeira ligação de esgoto. Só de esgoto? Só de esgoto. E para ligar água e esgoto, como é que é? A ligação de água é R$ 317,35. E a de esgoto, R$ 517,55. E quando a ligação do fornecimento com a religação, é cobrado que taxa? Que é cobrado? A religação? É. A religação de esgoto água não tem. A religação de água É R$ 31,05. Faz requerimento. Só aproveitando o que o engenheiro Diego estava falando sobre a Vila Almada, me recordo aqui quando estava cavando a Avenida Geraldo Rodrigues, né, na tentativa de melhorar o abastecimento de água do Lindo Horizonte. Gostaria de saber do SAAI se houve um resultado eficaz, se colheram bons resultados dessa escavação que teve na Avenida Geraldo Rodrigues. Sim, senhor vereador. Se a gente para analisar como era o fornecimento de água, principalmente no bairro Lindo Horizonte, antes da construção da nossa adutora e depois, a gente hoje, né, Luciana? A Luciana vai ao reservatório do Lindo Horizonte todos os dias pela manhã e pela tarde. Quando nós assumimos a direção do Serviço de Água e Esgoto de Abadiânia, o reservatório subterrâneo estava desativado. Ele tem uma capacidade monstruosa de reservação. A partir da identificação desse reservatório desativado, com a construção da adutora, a gente conseguiu jogar lá dentro um volume de água muito grande. Então, para quem é morador do bairro Lindo Horizonte, que acompanha a gente agora, percebeu, além de um aporte melhor de água, uma redução nos valores prestados. Então, existiu sim uma preocupação muito grande. Ali foram vários hidrômetros que foram substituídos, existe pressão, existem os problemas de abastecimento sim, por distribuição e sangramento da rede, como em todo o município, mas a gente constatou uma melhoria grande sim no fornecimento e na distribuição de água com a construção da adutora, que vai seguir a ampliação agora nesse segundo semestre. Inclusive, Alan, é até interessante esse fato do Lindo Horizonte, porque antigamente não existia esse turismo, né? É um turismo flutuante, né? Então, assim, de quarta a sábado existe um número muito grande de turistas ali. A minha sogra já teve pousada ali no Lindo Horizonte, que era 5 torneiras e foi construída uma pousada no lugar dessa casa, que hoje são 30 torneiras. E o SAAI não tem todo o domínio disso, né? De saber quantas torneiras, qual vai ser a demanda. Então aumentou muito e o sistema praticamente é o mesmo. Então volta a questão do projeto, né? Tem que ter investimento, tem que ter planejamento. Então isso tudo tem que ter um custo, eu acredito. Por isso que é importante a gente estar sempre falando aqui diretamente para quem entende, né? Você, parabéns, está explicando muito bem. Isso que o senhor colocou, senhor vereador, só para poder pontuar, no final do ano passado nós realizamos um estudo em campo. Finalizando a apresentação do projeto do Diego, nós colocamos os nossos servidores de pousada em pousada, de hotel em hotel, para identificar se de fato aquela pousada e aquele hotel estavam utilizando da água e dos serviços prestados pelo SAAI. E nós constatamos isso.
que em muitas das pousadas que diziam não estar utilizando da nossa água, do nosso serviço, ao fazer a análise de cloro da água, constatou-se uma quantidade de cloro elevada. Né? Isso justifica a utilização da água do Saara. Então, infelizmente, nós temos alguns empresários que continuam agindo de má fé, que compram uma casa ou alugam uma casa e readaptam ela rapidamente para uma pousada. Hoje os nossos leituristas estão bem atentos com relação a isso. Quando eles identificam que uma residência se tornou um comércio, a identificação, o Fabrício está aqui com a gente, a notificação desse consumidor e a mudança no sistema para registro de comércio. Mas a gente não consegue ter controle ainda de todos. Senhor presidente, caros vereadores, eu gostaria aqui ainda de abordar alguns aspectos. Eu estive presente nessa reunião, nessa audiência pública que foi realizada no prédio do NAF, se não me engano, em janeiro. Em janeiro. Eu fiquei muito feliz com o que foi apresentado. Realmente é uma solução para o problema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a nossa cidade. Mas é uma atitude ou uma ação que envolve um valor monetário altíssimo, 33 milhões de reais. Nós não podemos aguardar esse dinheiro assim tão rápido. Eu acho que até vem, mas não por agora. Nós tivemos aí a grata felicidade de receber aí mais de 7 milhões para investimento aí no sistema de água. E isso é muito importante para o nosso município, porque a nossa situação hoje, ela está beirando ao caos. Por quê? Porque o sistema de abastecimento de água, ele foi criado para um determinado tempo, para um determinado número de habitantes. E hoje esse número já supera em todos os sentidos. Nós vimos aqui que os problemas são muitos, são imensos na área de abastecimento e esgotamento sanitário. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de achar soluções. Uma das soluções foi aqui apresentada, que eu até questionei ao Diego, que é o técnico do SAI, que é importantíssima. Se realmente conseguirmos realizar essa proposta no ano, parece que no ano que vem, será muito importante para o nosso município. Já vai resolver alguma questão. Eu sei que a preocupação do senhor prefeito é extrema quando se diz respeito à água, ao esgotamento sanitário. Sei da preocupação do diretor do SAI, do Alan, com relação a esse tema. Imaginem os senhores a nossa preocupação. Aqui na Câmara tem uma ouvidoria, mas na realidade todos nós, vereadores, somos ouvidores. O que o vereador Cleito recebe ali, de reclamação, nós recebemos constantemente no nosso dia a dia. Então, há uma dificuldade. E é em cima dessa dificuldade que nós temos que ter a sabedoria para trabalhar. É em cima dessa dificuldade que nós temos que apresentar resultados positivos. Resultados que venham, de alguma forma, atender aquele pedido dos consumidores. Então é isso que eu digo aqui. Hoje a nossa sessão, ela foi motivada por um determinado assunto. E qual é esse assunto? Esse assunto é aquele que diz respeito à forma como nós estamos tratando esse assunto. A forma que o SAI está tratando esse assunto. E essa forma que o SAI está tratando esse assunto, eu tenho certeza não é a mais sábia. Por quê? Porque é ali que os consumidores vão. E ali eles chegam, os servidores do SAI podem ter certeza, eles chegam decepcionados, irados, muitos deles sem dinheiro para resolver a sua questão,
é o momento da sabedoria atuar naquela situação. E eu quero dizer aqui ao diretor do SAAI, eu parabenizo todos os seus servidores, excelentes servidores, Luciana, Biane, Georton, Dorvanilson, que aqui foi citado. A nossa Câmara, de maneira nenhuma, está falando do comportamento desses servidores diante do seu munus público. Nós estamos aqui questionando como as questões estão sendo ali resolvidas, senhor diretor. 40 dias para dar resposta por escrito, num requerimento. Não pode. Não pode. Essa insatisfação torna-se em ira. Por quê? A pessoa está aí na maior dificuldade para pagar a tarifa de água, que é um preço público, que nos é dito aqui sempre, que é menor do que os outros municípios, mas nós ainda não tivemos uma comprovação por escrito se isso é real. Então nós precisamos de agilidade na solução dessas questões. Quando eu disse aqui que eu resolvia por telefone, eu acho que o senhor diretor me entendeu mal. Ele está achando que quando me atendia por telefone era para se fazer um refaturamento. O que ele quis dizer? Que eu por telefone, com as diretorias passadas, o diretor do SAAI diminuía a conta da pessoa. Não é isso, senhor diretor, que eu disse aqui. Eu não quis, via telefone, um novo refaturamento. Eu queria ser atendido. Como os consumidores vão ali, eles querem ser atendidos pelo senhor. Atendimento da Biane, excelente. Da dona Eula, excelente. Da Cida, excelente. Das pessoas que trabalham com o senhor ali dentro daquele órgão, excelentíssimo. Mas tem questões que quem resolve é a diretoria, é o diretor. São questões decisórias que dependem de uma análise técnica, de uma análise jurídica, de uma análise da circunstância. Eu fico aqui imaginando 37 metros cúbicos de água, enquanto essa consumidora consumia 8 metros cúbicos de água na média. Se falta esse tanto de água no Lindo Horizonte, como que ela conseguiu consumir 37 metros cúbicos de água no mês específico? E ainda mais, isso foi em agosto. E sabe quanto veio o consumo dela em setembro? 11 metros cúbicos de água. Será que não há um erro nisso aí? Será que esse hidrômetro está contando a verdade? Será que não está medindo o ar por água? É aí que nós precisamos de nos debruçar, de analisar com carinho, independentemente se vai haver recolhimento da tarifa para o SAAI deslocar até essa residência. Por quê? Porque está fora da lógica. 10 metros cúbicos no mês, 8 metros cúbicos no outro, 9 metros cúbicos no outro, e no outro 37 metros cúbicos, é o consumidor que tem que arcar com essa distorção. Eu entendo, senhores, que nós precisamos de fornecer um serviço público rapidamente, principalmente nesse sentido. Por quê? Dia 19 de setembro, de agosto, venceu a água. Não pagou, corre-se o risco ainda de cortar essa água. Para religar, mais uma tarifa de 30 e poucos reais. E aí já se vai acumulando. E o consumidor não pode simplesmente receber uma resposta de que, se ela acha que está errada, ela recorre ao Poder Judiciário. Não é assim. Não é dessa forma que nós temos que tratar as questões. Nós temos que evitar o máximo possível de levar questões, principalmente questões simples, questões de lógica, para o Poder Judiciário resolver. Por quê? Até porque o Poder Judiciário vai resolver de uma forma que vai ficar para as próximas administrações, talvez até com indenização. E quem vai pagar essa indenização?
o povo. E na próxima administração do SAAI, que nós não sabemos nem quem é. Então essa é a nossa dificuldade. Porque nós precisamos de uma resposta, senhor diretor. E o fato de o senhor não atender o telefone, não atender os vereadores por telefone, é uma conduta que o senhor adotou e que eu respeito, mas eu não concordo. Por quê? Porque o prefeito me atende por telefone. Se eu ligar ele aqui agora, ele vai me atender por telefone. E se eu colocar essas situações para ele, ele vai me dar uma resposta. Nós não podemos dificultar as coisas para o administrador municipal. Secretários, subprefeitos, diretores, eles têm que levar o problema ao prefeito, mas têm que tentar levar a solução. E o melhor ainda, resolver as questões na sua esfera, sem precisar da atuação do senhor prefeito. E eu estou falando isso aqui para que sirva para toda a administração, para todos os secretários, para os subprefeitos, para todas as pessoas que trabalham dentro da administração. Se nós não ajudarmos o prefeito naquilo em que podemos, ele não consegue. Muitos assuntos ele não conhece. Por quê? Porque são resolvidos ali na esfera administrativa de cada secretário, de cada diretor. Então é essa a minha cobrança. É uma cobrança que vamos resolver a questão no início. Não quero refaturamento, eu quero ser bem atendido. Não quero que me beneficie com coisas que não podem, com coisas ilegais, com coisas desonestas. E o meu estranhamento, quando o senhor diretor me disse, eu não estou estranhando muitas coisas do que aqui foi falado, mas eu estou estranhando o atendimento que eu estou tendo no SAAI. Disso eu estou. E eu gostaria, e que fique claro aqui, de atendimento da diretoria, não do atendimento dos servidores que ali estão. A diretoria do SAAI está me estranhando no seu atendimento, porque o diretor do SAAI precisa sim de atender o nosso telefonema, precisa sim de estar presente para atender as nossas reclamações, precisa sim de estar na autarquia, porque é ali que é o seu trabalho, e ele tem um trabalho que é de 8 horas diárias. 8 horas diárias que precisa estar ali para nos atender. E assim é para ele, e assim é para todos. E eu cito aqui, como exemplo, nós tivemos aqui a Polícia Civil uma certa época. E eu questionei a delegada aqui dentro dessa Câmara. Qual é o horário de trabalho da senhora? Ela falou 8 horas diárias. Mas chegavam, naquela época, para fazer o seu trabalho 10 horas da manhã e saía 4 horas da manhã. Eu fiz esse questionamento aqui. Porque nós precisamos de um serviço público de qualidade. E eu estou citando esse exemplo para ilustrar qual é a nossa necessidade do que precisamos. Quero aqui pontuar também um assunto que eu até fiz essa sugestão aqui de uma vez passada, que a falta de água, muitas vezes ela ocorre, lógico, em razão do fornecimento e em razão da pessoa não ter uma caixa d'água em sua casa. Então o que eu até sugeri aqui uma certa época, que o SAAI pudesse implementar um programa de subsidiar uma caixa d'água para aquelas pessoas que não têm condições de comprar essa caixa d'água. Que o SAAI pudesse fazer um levantamento e hoje chegar aqui, que nós tivéssemos um levantamento aqui, tantas ligações, mas tantas pessoas têm caixa d'água e tantas pessoas não têm caixa d'água. E que o SAAI pudesse aqui nos mostrar o que poderia ser feito. Mas é lógico que, e eu creio que o senhor presidente ainda vai marcar uma audiência pública para nós discutirmos aqui a respeito do projeto de lei que está tramitando nessa casa, que diz com a tarifa
de água ou de esgoto. Nós precisamos de maiores esclarecimentos, até porque eu tenho um pensamento sobre esse assunto e preciso de um determinado convencimento. Por quê? Porque a cada dia mais eu estou distanciando daquilo que eu imaginava que seria o certo. Então, nós precisamos aqui de trazer dados técnicos, e nesse dia, com certeza, o senhor Diego terá ampla oportunidade aqui nesta casa para nos explicar. É uma excelente pessoa para explicar as questões. Eu o acompanhei ali naquele dia da audiência pública do NAF. Excelente as explicações. O senhor diretor também é muito excelente para explicar. Eu gosto quando ele está explicando. Ele tem uma linha, ele tem um raciocínio lógico e sabe falar. Isso é importante. Precisamos melhorar em algumas questões. E isso eu preciso melhorar. Cada vereador aqui precisa melhorar. O senhor prefeito precisa melhorar. Os senhores secretários precisam melhorar. Todos nós, servidores públicos, precisamos de estar sempre procurando melhorar. Procurando servir da melhor forma possível. Hoje, a imagem do político está desgastada. A imagem do político é a pior imagem possível. E dentro dessa imagem, não enganem os senhores, estão a imagem de todos aqueles que estão envolvidos no serviço público. E é essa imagem que nós precisamos de melhorar. Hoje, eu já vi aqui, confessando a mim, vários de nós aqui temos dificuldade até de pedir voto para deputados, para presidente. Eu não estou sabendo como justificar tanta incoerência, tanto absurdo, tantas coisas que estão acontecendo e que fogem daquilo que é esperado, daquilo que é honesto, daquilo que é honrado. Então nós precisamos de modificar isso aí. E quero aqui também pedir perdão pela forma como nós estamos tratando essa matéria aqui, pedir perdão ao senhor diretor, ao senhor Diego, ao Fabrício, ao Biane, mas é assim que nós vamos resolver as coisas, com sinceridade, com transparência. E a sinceridade, ela pode trazer algumas dificuldades, porque o povo não gosta daquilo que é sincero em sua maioria. É lógico que eu não posso juntar tudo num recipiente só, mas a maioria, e eu disse povo, até eu conserto aqui o que eu disse, as pessoas, porque o povo, eu estou generalizando, muitas pessoas não gostam de sinceridade, e é uma das primeiras virtudes que nós precisamos, de trazer novamente sinceridade, de trazer novamente uma maneira diferente, ou aquela maneira passada de resolver as coisas. Nós não podemos concordar com o que aí está. E nós só vamos mostrar isso aí a partir do momento que nós nos colocamos para resolver essas situações dessa forma, de forma séria, direta, honesta. E um outro assunto que eu queria tocar aqui é com relação à gratificação, as gratificações que foram cortadas dos servidores do SAI. Até porque eu entendo, e o diretor do SAI também entende, porque aqui já manifestou que são servidores que realmente desempenham a sua função, que trabalham, que vai lá mexer no cocô. São servidores que realmente prestam o seu serviço. Então esses servidores precisam da gratificação. Esses servidores precisam desse reconhecimento. Então nós precisamos de retornar essa gratificação para esses servidores. Até porque a insatisfação desses servidores estão residindo aí neste fato. Tem servidor aí que está passando necessidade. Então nós precisamos disso. Senhor diretor, e aqui eu digo ao senhor prefeito, nós precisamos do retorno dessas gratificações. Finalizando aqui, eu gostaria de agradecer aqui a presença do diretor do SAI, do Fabrício, do Diego, da Biane, da Luciana e das demais pessoas que estão aqui dentro. E
espero e tenho fé que a partir disso aqui nós vamos ter uma transformação na forma de resolver as questões simples e que muitas vezes tornam-se aí esse complexo, essa dificuldade. E nós precisamos de melhorar esse relacionamento. Câmara, vereador, SAAI, prefeito e secretarias, nós precisamos de melhorar, aperfeiçoar. Nós precisamos de estar em constante diálogo para que nós possamos apresentar o melhor para os nossos munícipes. Muito obrigado, senhor. Só uma vez, senhor vereador, só corrigindo, houve sim um corte nas gratificações, um corte linear nas gratificações dos servidores do SAAI, pelo período de 30 dias, mas automaticamente no pagamento posterior já foi restituído. Então, os funcionários do SAAI têm suas gratificações permanentes em folha. E qual época foi retirada a gratificação? Se eu não me engano, foi concomitante à retirada da gratificação no mesmo período da prefeitura. No mês seguinte retomou do SAAI. Retomou o SAAI. Eu queria aqui, senhor presidente, só também me despedir aqui, agradecendo ao Alain, agradecendo a equipe do SAAI, o assessor jurídico, Viane, o assessor aí que o acompanha também, que deu excelentes explicações para nós aqui, certo? E tem algumas perguntas que apresentei relacionadas à taxa mínima, quantidade de pessoas, valores estranhos, que a gente sabe que pelo extrapolar das horas e por não ser, às vezes, neste momento, de ter esses dados aí, a gente vai posteriormente enviar um ofício relacionado a isso, Amanda, e eu ficaria muito feliz se mandasse essas informações para a gente, certo? Até para a gente poder subsidiar decisões aqui na Câmara, o que a gente busca, inclusive com a sua presença aqui, colhendo informações de você, é justamente poder subsidiar decisões aqui dentro da Câmara, e como eu disse, a Câmara também tem vontade de contribuir para a melhoria do serviço público aqui. A indignação do vereador Clarindo relacionada ao negócio do telefone, ao atendimento do telefone, eu vejo totalmente razoável, porque muitas das vezes a gente não está interessado em resolver questões pessoais dos vereadores, mas nós somos porta-voz de uma comunidade, e a comunidade nos cobra que a gente tome providência relacionada a isso. E eu tenho certeza que foi o que aconteceu com o vereador Clarindo. Naquele momento ele estava querendo solucionar e eu tenho certeza que ele estava também querendo contribuir com o serviço do SAAI, como todos os demais vereadores. Então, seria muito importante, eu também comum desse entendimento, que houvesse sim esse atendimento, às vezes, para a gente ver o que está resolvendo, de uma forma menos burocratizada, de uma forma mais simples, para a gente poder atender os anseios da comunidade. Ressalto aqui o meu descontentamento momentâneo aqui, relacionado a essa cobrança das taxas de ligação de água e esgoto. Eu acho muito alta, R$840, certo? Mas a gente tem, antes de tomar qualquer decisão, de qualquer medida, é necessário também conhecer as necessidades do SAAI para as cobranças de tudo isso aí. Então, eu acredito que a gente precisa, em outras oportunidades, senhor presidente, ter esse diálogo, essa proximidade do SAAI com os vereadores, a comunidade como um todo, para a gente estarmos discutindo tudo isso, certo? A gente que, obviamente, não é dono da verdade, mas a gente tem o escopo, o objetivo de estar dialogando para trazer à comunidade o melhor serviço. Então, muito obrigado, Alain, muito obrigado a todos vocês por terem vindo aqui até a Câmara Municipal, atendido a essa solicitação, e a intenção da Câmara não é outra, senão estar querendo também contribuir para a melhoria do serviço público. Muito obrigado. Mas algum vereador gostaria de concluir? Agradecer também ao Alain por estar aqui, respondendo as perguntas, não nossas, mas da população, da ouvidoria da Câmara. Agradecer ao Alain e também a nossa amiga Elva, que chegou logo depois, e o público presente, da nossa amiga Diva, os funcionários da Câmara, já é meio-dia 15, está todo mundo aí firme, trabalhando. Obrigado, tá, Alain, e eu acredito que todas as reivindicações, todas as reclamações têm que ser colocadas aqui no plenário, que é a casa do povo. Obrigado, tá? Bom dia a todos e a todos os ouvintes também da Rádio Capivaria. Vereadora Angelina.
Boa tarde, né? Porque já passa de meio-dia. Eu quero parabenizar também, né, toda a equipe do SAAI que se faz presente, ao coordenador. Quero dar uma boa tarde a todos que se faz presente em nome da Eula, que está aqui. Boa tarde, Eula. E não fiz manifestações e nem perguntas, porque todas já foram feitas por meus colegas anteriores e muito bem esclarecida pelo Alan. Eu só quero dar um bom dia, porque eu queria pelo menos falar oi, né? Estamos aqui. A água é uma coisa importantíssima pela nação, né? Não é só em Abadiânia, mas uma coisa que a gente é preocupante, porque é uma coisa muito importante para o nosso meio de convivência. E isso aqui é um debate, nós estamos em prol de uma única coisa, né? Soluções e melhorias para o nosso município. Então a gente tem que parabenizar também todos os vereadores pela sua iniciativa, pelo presidente da Câmara por estar fazendo esse debate, e todas as pessoas que se faz presente aqui, porque se estão aqui, porque acham importante o tema. Então parabéns vocês que se estenderam até agora também, né, já se passaram do meio-dia e estamos aqui. Então a gente só tem que agradecer e com certeza soluções, né, possíveis futuramente serão tomadas. E com certeza nós estamos aqui para isso. E um bom dia a todos, uma boa tarde a todos, boa tarde a Racha Pivari também, que está até nesse momento, né, nos ouvindo. E estamos aí. Então, nós estamos encerrando, acho que todo mundo até está com fome, né, gente? Boa tarde. Se o Alan quiser fazer alguma conclusão, o Diego, o Fabrício, pode ficar à vontade. Eu agradeço o convite e externalizo a vocês que se ficou alguma questão pendente que não foi respondida, em uma próxima oportunidade eu detalharei as informações que foram solicitadas. Para o próximo convite, eu peço, senhor Davi, que detalhe mais claramente no ofício quais as pautas serão tratadas para que eu possa providenciar as respostas em forma de documentos e apresentar a vocês no início da discussão, para que todos possam tomar parte do assunto proposto, para que a discussão de fato possa acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Quanto ao ofício, até foi né, informado ao senhor que nem enviaríamos um ofício, porque partiu da sua vontade de vir até a Câmara. Então, assim, quando há uma convocação, os pontos têm que ser, os tópicos têm que ser falados, porque realmente eu não posso chamar alguém aqui à Câmara para prestar esclarecimento de coisas que eu não informei para que a pessoa possa trazer a resposta. Mas com certeza, né, teremos outras oportunidades de conversar, nem nas outras oportunidades faremos um ofício, já se possível com as perguntas. Então, só encerrando, gostaria também de agradecer todos os servidores do SAAI que aqui estão, né, mandar um forte abraço a todos os outros que não puderam vir, né, creio eu também que nem teria necessidade. E só dizer, eu percebi aqui que vários vereadores, né, disseram muito a respeito, né, do atendimento humanizado, né. O diretor do SAAI nos informou que o SAAI tem esse atendimento humanizado, mas algo que nós, agentes políticos, carregamos é esse respeito pelo povo. Nós temos que ter. Se eu tenho a minha própria empresa, lá eu vou gerir ela do meu modo. Mas a empresa, a autarquia SAAI, a Câmara Municipal, é uma empresa do povo. É o povo quem nos colocou aqui. Nós temos dia para entrar e temos dia e hora para sair. Então acho que vale a pena, né, esse debate nosso aqui. Não é nada pessoal contra o diretor do SAAI, nem mesmo contra qualquer servidor do SAAI. Isso é algo que poderia ser até rotineiro na Câmara, não só o SAAI vindo aqui, mas a secretária de Saúde, a secretária de Educação, porque aqui é o lugar de discutirmos isso, não na rua, não nos bares da cidade, para estar falando sobre água, sobre esgoto. Pode até surgir um certo assunto, mas lá não é o lugar adequado para debate. E aqui na Câmara, sim, é o lugar de debate. Então, também comum dessa mesma ideia, do vereador Clarindo, do vereador Éder, né, eu não teria coragem jamais de negar um atendimento do telefone a qualquer um dos senhores vereadores que me ligasse. Então, a gente gostaria muito, senhor diretor, de pedir, né, esse bom relacionamento com a Câmara de Vereadores. Afinal, nós estamos aqui porque a população de Abadiânia nos escolheu. E o senhor está no cargo porque o prefeito municipal, que foi eleito pelo mesmo povo que nos elegeu, o colocou lá no SAAI.
Então nós parabenizamos o seu trabalho, nós agradecemos a sua prontidão e conta com a sua colaboração e com o seu empenho para que quando todos nós sairmos daqui dessa administração, possamos sair de cabeça erguida e olhar para trás e ver o bom trabalho que todos nós fizemos. Então agradeço a todos, a nossa sessão, peço desculpas por ter estendido um pouco mais, nós declaro encerrada a presente sessão, convido a todos para a próxima sessão, amanhã às 9 horas, aqui no plenário Clarindo Borges de Araújo.